pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao vídeo do tour no quarto de Natal da Cecília. Como eu esperei para gravar esse vídeo. Mãe, né, gente? Mãe toda boba que prepara uma atividade para o seu filho e quer compartilhar com o pessoal, que organiza o quartinho e quer compartilhar com o pessoal. Isso significa que a gente é apaixonada na criança da gente e eu gosto de compartilhar com vocês tudo que envolve a educação da minha filha. Hoje eu preparei um quartinho muito simples para me ajudar a contar a história do Natal para Cecília e eu estava muito ansiosa para mostrar tudo isso para vocês, mas eu sei também que alguns de vocês também estavam ansiosos para verem, porque no vídeo que eu postei ontem, uma de vocês deixou um comentário dizendo: "Ai, Paula, não vejo a hora de você liberar o próximo vídeo, porque eu sei que é o tour no quarto da Cecília." Exatamente. Bem-vindos ao tour no quarto da Cecília. E aqui eu fiz uma meia usando feltro vermelho, coloquei aqui um detalhe de neve em feltro branco, um floquinho de neve. Eu tentei fazer um bonequinho de neve e coloquei aqui alguns enfeites natalinos. Essa meia nós estamos reaproveitando. Eu fiz para Cecília no primeiro Natal dela, quando ela tinha 2 meses. Usamos novamente no Natal do ano passado e estamos reaproveitando nesse Natal. Então é o 3º ano que essa meia está aqui na nossa porta. Quando a gente abre a porta do quarto de Cecília, a primeira visão que a gente tem é essa da caminha dela. E aí dá para ver um pouco também da estante de atividade aqui do lado. Eu vou conversar com vocês sobre cada detalhe desses cantinhos, mas hoje eu quero começar o tour por esse lado aqui do quarto. E aí, nesse cantinho, eu coloquei essa casinha de madeira. Eu comprei essa casinha para Cecília há bastante tempo, mas eu ainda não tinha conseguido colocar aqui no quarto dela. Só que ela tá apaixonada em pegar os móveis e ficar falando cama, cadeira, porque tá aprendendo a falar, né, gente? Então, tudo que trabalha essa questão da linguagem é muito atrativo. E aí eu trouxe para cá pra gente trabalhar um pouco de vocabulário com ela. E aí eu coloquei acrilon nos telhadinhos para fazer um telhadinho nevado. Isso daqui eu usei de uma almofada que eu tinha aqui em casa, que a gente não usava mais. Eu desmanchei a almofada, descosturei, né? E aí tô reaproveitando aqui. E aí aqui embaixo eu fiz essa parte como se fosse a neve. Eu também fiz de acrilon. E aí eu coloquei aqui algumas pinhas, coloquei um Papai Noel, coloquei aqui outra pinha, e aí ficou como se fosse a frente da casa toda nevada. Nesse canto eu coloquei a árvore de Natal que a gente enfeitou junto com vocês, e aí ficou como se fosse a árvore da casa, sabe? Como se fosse um pinheirinho da casa, todo enfeitado, né, pro Natal. E aqui eu coloquei como se fosse uma montanha de neve, né? A neve tá na frente da casa e de repente faz uma montanha de neve. E aí eu coloquei um boneco de neve que eu fiz com papelão e revesti de acrilon. Coloquei aqui em cima um chapéuzinho de palha. Aí misturou, né? Não sabemos se isso é um boneco de neve ou se é um espantalho. Mas eu poderia ter botado um chapéuzinho preto, mas eu usei o que a gente tinha aqui em casa mesmo, que foi esse de palha. E eu confesso que eu achei até bonitinho. Coloquei uma fitinha, um lacinho aqui nele. E aí fiz as mãozinhas usando galinho de seco de acerola. E aí ficou assim esse cenário. Esse cenário é para Cecília trabalhar a linguagem, usando as partes da casa, nos móveis da casa. É para ela trabalhar coordenação motora, coordenação olho-mão, porque ela vai jogar bolinha dentro desse boneco de neve. Então, enquanto joga, ela trabalha, né, a fortalecimento da musculatura do dedo, da mão, do pulso e também a coordenação olho-mão. E a árvore de Natal é pra gente conversar, né, para ela aprender a observar, não mexer. A gente teve muito trabalho com isso aqui em casa, porque ela tá louca, né, no Natal, nos objetos do Natal, nos símbolos do Natal, então ela quer ficar mexendo, é muito atrativo, né? Muito colorido. Então, tá aqui pra gente conversando com ela, ensinar que é só pra observar. Tá dando certo, gente, tá dando certo, graças a Deus. É também pra gente ir aos poucos, ela é muito novinha, ela acabou de fazer 2 anos, mas aos poucos a gente vai conversando com ela, né? Ensinando pra ela que as coisas significam, né? Então, eu coloquei essa árvore aqui, eu quero ensinar pra ela
aos poucos que essa árvore ela vai afinando, apontando para o céu, e que as luzes representam a verdadeira luz que é Cristo, mas isso ela vai aprender aos poucos à medida que for crescendo. Então ficou assim esse cenário. Eu gostaria de ter feito ele em outro espaço, porque aqui ficou um pouco embolado com a prateleira de livro e a mesa. Mas eu não tenho esse outro espaço para fazer isso daqui no quarto da Cecília. E aí eu não poderia dar desculpa, né, que eu não tenho espaço para fazer. Então, mesmo que emboladinho, eu escolhi fazer. Aqui em cima tem as prateleiras de livro dela. Eu, por enquanto, eu escolhi deixar essa plantinha em uma das prateleiras. Primeiro porque essa plantinha tem memória, porque está no quarto dela desde que eu montei o quarto dela. Mas também porque não temos livro suficiente para montar as duas prateleiras. Então, por enquanto, ali vai ficar essa plantinha. Se mais para frente eu conseguir comprar outros livrinhos, a gente retira a plantinha e coloca outros livros. Aqui ficaram alguns livros de Natal. Esse daqui conta a história do nascimento de Jesus. Esse livrinho custou R$2 e pouco, gente. Esse daqui é um livrinho muito bonito, porque é um livrinho que vai abrindo o cenário, sabe? À medida que conta a história, você abre assim e ele cria o cenário. É como se fosse um teatro. E esse livro foram vocês que nos deram. Na verdade, eu falo livro, mas é uma Bíblia, né? Minha primeira Bíblia, só que é com a turminha da Mônica. É muito bonitinha. E aí, em algum lugar que eu não marquei, podia ter marcado, né? Pra mostrar pra vocês. Aqui, achei. Vai contar a história do nascimento de Jesus de uma forma muito lúdica, muito bonitinha, então eu quis deixar aqui. Ainda que todo o livro não seja relacionado ao nascimento, e sim as outras histórias vividas por Jesus e também pelos profetas, mas tem essa parte que conta do nascimento, então eu quis deixar aqui, até para termos mais uma referência para ler com ela, né? E aí aqui eu fiz a mesma coisa, eu deixei essa Bíblia, que tem todas as outras histórias, mas que tem a história do nascimento de Jesus. Essa é a Bíblia que a gente usa com ela no dia a dia. E aí eu deixei ela aberta aqui na mesa com a história do nascimento de Jesus. E aqui eu montei uma coroa. Tá torta, gente, por quê? Porque já tá soltando, né? Depois eu vou arrumar. Eu montei aqui com ela a coroa do advento. É uma coroa onde a cada domingo a gente acende uma vela para a criança ir entendendo quanto tempo falta para chegar o Natal, né? Nós já acendemos aqui uma das velas e faltam agora 3 velas para serem acesas. E aí eu coloquei esse feltro verde e vermelho só para ajudar um pouquinho aqui na decoração, mas provavelmente eu não devo manter esse feltro aqui, porque Cecília vai usar a mesinha dela para fazer atividades. Isso daqui acabou ficando muito embolado, mas é o espaço que eu tinha, né? Então eu quis aproveitar o máximo que eu podia esse espaço e não usar como justificativa a falta de espaço para não fazer algo. Eu poderia ter usado esse espaço aqui também para fazer, só que ele fica embaixo da janela e aí a cortina ia ficar atrapalhando, sabe? Então eu quis deixar aqui mais limpo. E aqui também é o lugar da bateria dela, que hoje tá na sala, mas fica aqui. Nesse período eu vou tentar não trazer ela pra cá pra não ficar muito cheio de coisas aqui. Mas às vezes ela pede pra colocar no quartinho dela, então esse espaço tem que estar livre. Aqui ficou um cantinho com uma cestinha, com as bolinhas que ela vai usar pra jogar no boneco de neve. Eu coloquei por enquanto 3, porque eu acho que é pequeno aquele espaço aqui dessa parte de baixo, mas à medida que ela for fazendo, se precisar de mais, eu coloco mais bolinha. Aqui eu deixei um cabide com gorrinho, porque eu vou convidar ela a colocar o gorrinho quando ela for fazer as atividades de Natal. E também eu ainda devo acrescentar aqui um cabide com avental, quando for atividade de água. Algumas coisinhas assim que forem necessárias para fazerem atividade, eu vou colocando aqui. Aqui, esse nicho sempre foi o nicho que eu chamava de cantinho da oração. Aqui que eu deixava a Bíblia dela, deixava a cruz, enfim, tudo que ela precisava para fazer a oração. E aí, por ser esse cantinho de referência, ela já está acostumada a olhar para cá como sendo um cantinho de oração, eu resolvi colocar esse festão aqui em volta e nós vamos montar o presépio aqui.
A primeira atividade que nós vamos fazer vai ser uma atividade de montar o presépio. Então tá aqui mais ou menos organizado pra gente fazer isso daqui uns dias. Agora a gente vai vir pra caminha dela. A caminha dela ficou assim. Inicialmente eu ia encapar essa parte do telhado toda de branco. Só que eu comecei a fazer isso e não gostei, porque confundiu com a parede é branca, e aí quando eu encapei essa madeira toda de branca, ficou parecendo que a cama só tinha essas madeiras aqui, porque as outras ficou apagada, sabe? Então não ficou legal. E aí eu resolvi então cortar o acrilon, umas tirinhas assim mais ou menos de 2 dedinhos, e passei esse acrilon ao redor das madeiras do telhado da cama, porque aí deu só uma referência de neve, sabe? Eu fiz esse penduricalho escrito ho, 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 coloquei o Papai Noel aqui, aqui eu coloquei um balãozinho, tinha um Papai Noel aqui, ó. Deve ter ido entregar presente aí mundo afora, né, pessoal? A Cecília deve ter tirado ele dali, certamente. E aí fiz esse também vermelho. E coloquei na cama dela um tecido como se fosse uma coxinha, sabe? É um tecido que tem algumas referências do Natal. Tem sino, tem meia, tem presente, guirlanda, biscoito de Natal, tem gorro, várias referências, sabe? E aí ficou bem alegrinho, bem bonitinho aqui. Então assim ficou a caminha da Cecília. Ah, esqueci de mostrar, né? Eu fiz 3 estrelinhas em feltro, fiz em feltro amarelo e fiz o telhadinho delas nevado e fiz elas com olho, bem olhudinha. E aí coloquei aqui no telhadinho da caminha dela, eu acho que deu assim um charminho bem bonitinho, sabe? E aí desse lado aqui ficou a estante de atividades dela. Eu dividi a estante... Na minha cabeça, né, gente? Eu dividi a estante dela em 2 partes. Essa prateleira branca aqui é uma parte e essa aqui é outra parte. Vou explicar para vocês. Aqui eu coloquei o calendário do advento. Eu fiz um varalzinho usando um pedaço que sobrou do festão que eu coloquei aqui. E aí eu pendurei esses saquinhos. E dentro desses saquinhos eu coloquei recortes de cartolina. E aí cada saquinho é numerado, tem do número 1 até o dia 24. E do outro lado tem uma proposta de atividade. Então são 24 saquinhos, a gente vai abrir um saquinho por dia a partir do dia 1º de dezembro até o dia 24 de dezembro. E cada saquinho tem uma proposta de atividade diferente. Então, o primeiro saquinho, a proposta é montar o presépio. Então, essa primeira estante aqui, essa primeira prateleira, eu vou usar só com coisas necessárias à realização das atividades que estão sendo propostas no saquinho. Então, se a primeira atividade é montar o presépio, eu fiz essa bandeja com os objetos que a gente vai precisar para montar o presépio. Por sinal, gente, minha filha veio aqui e falou comigo assim: mamãe, deixa eu comer esse ovo? Criança, né, gente? Eu ri, mas ela não tá errada não, tá? A criança tem uma imaginação muito grande. Pensa comigo, ó, a casca do ovo, a clara do ovo e a gema do ovo. É isso, pessoal, é o ovo. As atividades que eu propus aqui no calendário do Advento são todas relacionadas ao Natal. E aí, aqui na parte de baixo da estante, por enquanto, eu coloquei atividades que não são tão relacionadas ao Natal, mas que têm alguma inspiração. E aí, à medida que os dias forem passando, porque a gente tem ainda 4 semanas para o Natal, eu vou preparando algumas atividades mais relacionadas ao Natal e vou substituindo essas daqui. É porque eu ainda não tive tempo, sabe, para parar e confeccionar a atividade para Cecília. E aí, aqui eu coloquei essa atividade que se chama transferência de nozes. É uma atividade proposta por Maria Montessori. E aí, é uma atividade para treinar o fortalecimento da musculatura da mão. É importante fortalecer a musculatura da mão porque para preparar a criança
para escrita, né? Então aqui tem várias nozes e a Cecília vai fazer a atividade de transferir a noze de um potinho para o outro. E aí tem vários outros objetivos que não são apenas preparar a criança para escrita. Aqui tem outra atividade, aí eu coloquei esses pompons amarelos e aí também é para fazer transferência, porém com o pegador. Então ela vai pegar um pegador aqui, vai pegar uma bolinha e vai transferir. E vai fazer isso com todas as bolinhas e depois retornar à posição inicial. Aqui é a novidade. Eu ainda não fiz nenhuma atividade de matemática, atividade direta de matemática com Cecília. Eu quis colocar essa atividade aqui porque ela tem demonstrado muito interesse por números. Daí eu coloquei para ver como ela iria se sair, mas eu confesso que ela já veio aqui, já fez e ela não conseguiu entender muito bem a proposta da atividade porque é muito novinha ainda, né, gente? Mas a proposta é ela olhar quantos quadrinhos tem aqui e colocar a mesma quantidade de colherzinha. Então, aí aqui, 1, 2. E aqui, 1, 2, 3. Só que ela ainda é muito pequenininha para isso, então ela, por enquanto, para ela essa é uma atividade só de colocar a colherzinha nos copos. Ela ainda não consegue associar a quantidade, sabe? Eu fiz só para aproveitar mesmo que ela estava interessada, então eu quis testar, quis ver se ela conseguia fazer e não deu conta. Aqui eu coloquei uma atividade de encaixar pecinhas. Essa atividade, pelo menos na minha cabeça, lembra uma árvore de Natal. E aí, antigamente, Cecília só fazia, né? Só encaixava essas pecinhas aqui. Agora, ela sabe discriminar por tamanho. Então, eu coloquei aqui para ela montar. Essa atividade aqui é uma atividade antiguíssima aqui em casa. Foram vocês que nos deram. E ela acompanha a gente em tudo que eu faço com Cecília. E aí eu coloquei ela aqui novamente, porque é uma atividade de montar copinhos e os copinhos vão subindo, né, e diminuindo como se fosse uma árvore também. Eu achei que tem a ver e coloquei aqui por enquanto. Depois eu vou substituindo essas atividades por outras que eu for preparando. Aqui é uma atividade de número que eu coloquei também exatamente porque ela estava demonstrando interesse por número. Ela ficava contando 1, 2, 3, 4, 7. Ela contava assim, sabe? E aí esse daqui é de encaixar as formas dos números, sabe? E aí tá aqui, mas provavelmente eu vou substituir também. Essas de matemática, provavelmente eu vou substituir em breve. Aqui tá a caixa de cores. Essa atividade é uma atividade super antiga, se chama Segunda Caixa de Cores e ela é super antiga aqui em casa. Eu já mostrei pra vocês Cecília fazendo essa atividade, não lembro se eu mostrei aqui no YouTube ou no Instagram, mas ela sabe falar e reconhecer todas as cores e parear todas as cores. Então, ela já não se interessava mais por essa atividade. Eu preciso entrar com ela com a terceira caixa de cores, mas eu não tenho ela aqui em casa. E aí eu deixei essa segunda caixa de cores guardada por um tempo e quis trazer agora de volta para ver se ela volta a se interessar. E aqui é uma atividade para treinar também coordenação motora, então ela vai usar um cadarço e passar o cadarço por dentro aqui das pecinhas, essas pecinhas de madeira. E aí eu coloquei pecinhas nas cores verde, amarelo e vermelho. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bright was seated by
noite, quando a gente apaga as luzes da casa, a gente acende o pisca-pisca. Olha só que coisa mais linda que fica com a casa toda escurinha. Cecília fica aqui um tempão observando, eu também, confesso. Esse foi o vídeo do tour no quarto de Natal da Cecília. Espero muitíssimo que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Um abraço forte no coração. Fiquem com Deus. Lembre-se que Ele está no comando de todas as coisas sempre. E até a próxima!